Pensa só numa época em que a psicologia olhava para o ser humano e via ou uma máquina, sabe, programada, ou então um ser totalmente guiado por instintos escondidos. Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história da revolução que bateu o pé e disse: peraí, a gente é muito mais, mas muito mais do que isso. Então, lá pela metade do século XX, o cenário era esse. A psicologia era dominada por duas grandes visões, bem poderosas. Só que aí um grupo de pensadores começou a olhar para a complexidade da nossa experiência, sabe? Nossos sonhos, a nossa criatividade, essa busca maluca por um sentido para a vida, e eles pensaram, tá faltando a peça principal desse quebra-cabeça aqui. Beleza, então nosso roteiro de hoje vai seguir bem os passos dessa revolução. Primeiro, a gente vai entender que crise era essa que fez a mudança ser tão necessária. Depois, a gente vê como a subjetividade apareceu como uma força assim nova e radical. Aí, a gente mergulha na ideia principal, que é o poder da autorrealização. E para fechar, a gente vê como tudo isso mudou completamente a terapia na prática. Então vamos lá, para o nosso primeiro ponto. Antes dos anos 60, o clima na psicologia era bem determinista. O que isso quer dizer? Basicamente, duas grandes escolas de pensamento mandavam no pedaço, e a visão que elas tinham do ser humano era, para ser sincero, bem limitada, e até um pouco sombria. Funciona assim, ó. De um lado a gente tinha a psicanálise, que olhava pra gente e via, basicamente, marionetes. Marionetes de desejos e conflitos lá do nosso inconsciente, sabe? Um eco sem fim do nosso passado. Já do outro lado vinha o behaviorismo ou comportamentalismo, que nos via mais como uma máquina super complexa. A gente seria só o resultado de estímulos e respostas. E nessa visão, cadê a liberdade? Cadê a consciência? Simplesmente não tinha espaço para isso. Só que, no meio de toda essa visão que reduzia tanto o ser humano, começou a surgir uma faísca, sabe? Uma espécie de rebelião intelectual. O novo movimento começou a ganhar corpo. E a ideia não era destruir as outras duas forças, não, mas sim defender tudo aquilo que elas tinham deixado de escanteio. A nossa liberdade, a nossa criatividade e, principalmente, o nosso potencial de crescer. E esse novo caminho ganhou um nome que, convenhamos, é perfeito. A terceira força. Pensa bem, faz todo sentido, né? Ele se coloca ali como uma alternativa essencial. Um terceiro caminho que dizia, olha, a gente não é prisioneiro do passado, como uma visão sugeria, e também não somos robôs reagindo ao presente, como a outra dizia. Nós somos os arquitetos do nosso próprio futuro. E claro, uma revolução dessas não brota do nada, né? Ela foi construída, na verdade, em cima de um terreno que já estava sendo preparado por gigantes da filosofia. Décadas antes, eles já estavam lá, questionando essa ideia de que a ciência só pode estudar aquilo que é objetivo, aquilo que dá para medir com régua, sabe? O que é friamente mensurável. A primeira grande fonte de inspiração foi a fenomenologia. E a ideia central aqui, gente, era muito radical para a época. Pensa bem, eles disseram que a nossa experiência interna, o jeito único como cada um de nós percebe o mundo, isso não é um ruído sem importância. Pelo contrário, é um dado fundamental, é um campo de estudo importantíssimo se a gente quer de fato entender o que é ser humano. A segunda grande herança veio do existencialismo. E aqui a crença é realmente transformadora. Lembra daquela ideia de que a gente era meio que programado? Pois é, o existencialismo vira essa mesa. Ele diz o seguinte, não existe um roteiro pronto para a nossa vida. A gente é meio que jogado no mundo. E com isso vem uma liberdade total, mas também uma responsabilidade gigantesca, a de criar o nosso próprio sentido. E tudo isso se resume numa frase super poderosa do Jean-Paul Sartre. A existência precede a essência. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? É simples, olha só. Uma cadeira, por exemplo, ela primeiro é pensada, projetada, a essência dela vem antes. Com a gente é o contrário. Nós primeiro existimos, a gente está aqui, e só depois, por meio de cada escolha que a gente faz, cada atitude, cada relacionamento, é que a gente vai definindo a nossa essência, ou seja, quem a gente é. Ok, então, com essa base filosófica super sólida de liberdade e de foco na experiência de cada um, a psicologia humanista foi lá e construiu a sua visão principal. E que visão? Uma visão, nossa, incrivelmente otimista sobre a natureza humana. E bem no coração do humanismo está essa ideia aqui, a de que cada um de nós tem uma tendência atualizante. Pensa nela como se fosse uma força vital, sabe? Um impulso que vem de dentro e que está sempre empurrando a gente para crescer, para se desenvolver, para se tornar a versão mais completa de nós mesmos. É exatamente como uma semente, que mesmo debaixo da terra, contra tudo e contra todos, luta para virar uma árvore gigante e forte.
E esse, pessoal, é o ponto-chave de tudo. A psicologia humanista simplesmente se recusa a olhar para a gente como se fôssemos máquinas quebradas que precisam de conserto. Não, a visão é outra. Ela nos enxerga como seres cheios de um potencial que já nasce com a gente. Um potencial para crescer, para florescer e para buscar nossa própria realização. Tá, mas e aí? Como é que uma filosofia tão inspiradora assim vira prática? Bom, ela simplesmente revolucionou o consultório de terapia. O foco deixou de ser curar uma doença e passou a ser facilitar o crescimento da pessoa. E é importante dizer que essa abordagem não era uma coisa só, um bloco único. Muito pelo contrário. Ela se abriu em vários caminhos diferentes. Por exemplo, a gente tem a terapia centrada na pessoa, do Carl Rogers, que é toda baseada numa empatia profunda, radical. Tem a Gestalt terapia, que foca totalmente na consciência do aqui e agora. Temos a logoterapia, que ajuda a gente a encontrar um propósito na vida. E tem até o psicodrama, do Moreno, que usa o teatro, a encenação, como uma baita ferramenta para a gente se conhecer melhor. Mas olha que interessante. Apesar desses métodos serem bem diferentes entre si, o objetivo final é o mesmo. O papel do terapeuta muda da água para o vinho. Ele deixa de ser aquele especialista que tem todas as respostas, sabe? E se torna um parceiro autêntico, empático. O foco não é mais dar a direção, mas se encaminhar junto com a pessoa, lado a lado, nessa jornada de autodescoberta. Então, no fim das contas, a terceira força foi muito mais do que só um capítulo novo nos livros de psicologia. Ela foi um verdadeiro manifesto. Um manifesto poderoso sobre a liberdade humana, sobre a nossa responsabilidade e, acima de tudo, sobre a nossa capacidade, que parece infinita, de crescer. E ela nos deixa com aquela pergunta fundamental que ecoa até hoje em cada um de nós. Se a gente é fundamentalmente livre para se criar, quem a gente escolhe ser?